Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da solenidade da Santíssima Trindade, onde nós refletimos hoje o Evangelho de João, capítulo 16, versículos do 12 ao 15. Se você ainda não leu o Evangelho de hoje, ele se encontra na descrição do vídeo. Olá, meus irmãos e irmãs. Nesse dia celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Logo após o Pentecostes, nós celebramos a solenidade e iremos refletir o Evangelho segundo São João, que vem nos falar do Espírito Santo, o Espírito da Verdade, e Espírito esse que nos conduz à plena verdade. Muito o Senhor tem nos dito por meio do Espírito que foi enviado, que habita em nós. E é importante que a gente saiba silenciar para escutar, buscar conhecer, ter intimidade. Não se tem intimidade com quem não se conhece. Por isso é muito importante que busquemos conhecer ao Senhor, ter intimidade com esse Espírito que habita em nós. Nós que somos templo do Espírito Santo. E nesse sentido, a segunda leitura, São Paulo escreve aos Romanos e diz que por nosso Senhor Jesus Cristo nós tivemos acesso à fé. E mais adiante na passagem é dito que nos gloriamos também de nossas tribulações, pois as tribulações geram constância. E a constância leva a uma virtude, e essa virtude leva à esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E para sermos conduzidos à plena verdade, como é falado no Evangelho, precisamos cultivar a esperança, para que o amor do Senhor possa ser derramado em nós. E para ter esperança, é necessário ter constância na caminhada. E essa constância, ela advém de tribulações, porque quem caminha no Senhor tem tribulações. E muito o Senhor tem a nos dizer, a agir por meio de nós. E a cada coisa a seu tempo. Muitas vezes a gente pede respostas, mas não somos capazes de compreender. Às vezes nós não estamos preparados para entender em um certo momento. E a gente tem o costume muito de falar que o Senhor tarda, mas não falha. O que é errado, porque o Senhor não tarda. A gente que não entende que há um momento certo para cada coisa. Ele age no momento certo e mesmo sendo difícil compreender, lidar com aquilo no momento, muitas vezes a gente percebe que realmente foi o momento certo. Então, que possamos confiar que esse sofrimento está nos fortalecendo, que ele vai fortalecer a nossa fé e que saindo desse deserto estaremos mais fortes. Porque é no sofrimento que nós somos provados e também que evoluímos. Sem o sofrimento, sem as dificuldades, os obstáculos, a gente não tem a oportunidade de crescer e ser mais forte. Isso na nossa fé e na nossa vida também. Então, que pelo nosso Senhor nós possamos continuar firmes e que o Espírito Santo derramado sobre nós possa nos conduzir, que possamos saber escutar o Senhor, entender os momentos certos para cada coisa acontecer. Então é isso. Se você está gostando do podcast de hoje, comente, deixe seu like. E se você ainda não nos segue no Instagram, o nome é @Anjo do Evangelho, onde você também pode nos acompanhar. Antes de iniciar a reflexão, eu peço se inscreva no canal para não perder mais nenhum podcast e também compartilhe esse vídeo
com aquelas pessoas que você convive, né? Para que elas também possam ouvir a nossa reflexão e refletir conosco sobre o Evangelho de hoje. E é justamente sobre o Evangelho de hoje que eu gostaria de falar, né? Sobre a glorificação e sobre a Santíssima Trindade de Deus. Jesus diz no Evangelho de hoje que o Espírito Santo o glorificará. Jesus diz: Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. E depois Jesus diz que tudo o que o Pai possui é dele. E o Espírito Santo vai receber aquilo que é de Jesus e do Pai e anunciará para a gente, né? Então, percebam aqui que há uma unidade no Evangelho de hoje entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo que é do Pai é do Filho, e tudo que é do Pai e do Filho é também do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ao revelar o que é do Pai e do Filho para nós, ele glorifica o Pai e o Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Eu gostaria de falar sobre o mistério da Santíssima Trindade, porque a Igreja ensina que esse é o principal mistério da nossa fé. É um mistério que todo cristão católico deveria saber. Existem muitos outros mistérios, né? Há o mistério, por exemplo, da encarnação, da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, da paixão, etc. Mas o principal é o da Santíssima Trindade. Porque a Santíssima Trindade fala sobre o ser de Deus. Fala sobre quem é Deus. Por isso que ele é tão importante. E o que diz o mistério da Santíssima Trindade? Diz que só existe um Deus. Não há mais de um Deus. Até porque seria até ilógico, irracional, afirmar que existe mais de um Deus que é todo-poderoso, que é infinito, etc. Porque um Deus que é todo-poderoso, que é supremo, só pode haver um. Porque a própria definição de supremo é aquele que está acima de todos. Não tem como existir dois deuses supremos. Porque o Supremo é único. É aquele que está acima de tudo. Então, para que exista um Deus Supremo, infinito, é preciso que só haja um. Necessariamente só deve haver um. Então, Deus ele é único. Só há um Deus. Agora, aqui está o mistério. Quando Deus se revelou para a humanidade, ele revelou que ele era Pai, que ele era Filho e que ele era Espírito Santo. Por isso que Jesus, quando envia os apóstolos para batizar, diz: batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá no Gênesis, se nós formos ler a narração da criação de Deus, quando Deus vai criar o ser humano, ele fala, né? A nossa imagem e semelhança. Veja que ele não diz a minha imagem e semelhança. Ele diz a nossa, né? Façamos, no plural. E não faça-se o homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então a igreja, sabiamente, percebeu que em Deus há três realidades realmente distintas. E essas realidades a igreja chamou de pessoa. Então, em Deus há a pessoa do Pai, do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Três pessoas que compartilham uma só divindade. Três pessoas, um só Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso. As três pessoas são eternas, as três pessoas são infinitamente gloriosas, são infinitas, são justíssimas, misericordiosíssimas.
Todas as três pessoas da Trindade compartilham a mesma divindade e os mesmos atributos e perfeições da divindade. Porém, existe uma real distinção entre as três pessoas. Então, meus irmãos, o que o mistério da Santíssima Trindade traz para a nossa vida? Traz que mesmo nas distinções, precisamos viver em unidade. A Igreja fala, por exemplo, que a família é a imagem da Santíssima Trindade. Ou seja, os pais, e as crianças devem refletir aquela unidade que é específica da Santíssima Trindade. Os pais que se amam, os filhos que são o elo do amor dos pais e o fruto do amor dos pais, devem refletir a Trindade. A Santa Igreja é a imagem da Trindade. Nós, como igreja, como comunidade, devemos viver em comunhão, unidos num só corpo, sem divisão. Mesmo que haja diferenças, mas sem divisão, como é a Santíssima Trindade. Então, que nós possamos dizer como Cristo disse hoje: tudo que o Pai possui é meu. Ou seja, todo aquilo que a igreja possui, todo o amor dos santos, eu faço parte disso. Todo o tesouro da igreja é meu, e todo o meu tesouro é da igreja. Que as famílias possam dizer isso, que os pais possam dizer: tudo aquilo que é meu é de minha esposa, ou a esposa possa dizer: tudo que é meu é do meu esposo. Tudo que é da família é de cada membro, e tudo que é de cada membro é da família. Então, vivamos nessa unidade, caminhando juntos, para um dia chegarmos na unidade perfeita e plena, que encontraremos no céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao céu e avante. E se você não ouviu o nosso último podcast, ele se encontra aqui no fim deste vídeo.